Bora fazer uma revisão dos principais assuntos que caem no Enem. Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje eu vou fazer uma revisão de vários assuntos que são clássicos nos vestibulares e também no Enem. O Enem gosta muito desse negócio aqui. Mas deixa eu me apresentar para você que é novo por aqui. Eu me chamo Leonardo Lima, sou professor de Química e eu fiz esse canal com 3 objetivos. Para você aprender, revisar e treinar essa ciência incrível. Tá bom? E a gente vai começar com uma habilidade clássica da eletroquímica chamada de número de oxidação. Aqui diz assim a nossa primeira questão. Na natureza, o elemento nitrogênio aparece sob diversas formas. Ok. Assinale no quadro abaixo a alternativa que associa corretamente a espécie química com o estado de oxidação do elemento nitrogênio. Tá vendo aí? Quando você for lendo, vai lendo e grifando para você não esquecendo desses termos que são importantes. Ó, ele quer que você faça uma associação, certo? Na espécie química. Quando ele falar em espécie química, ele está falando de cátion, de ânion, de íon de um modo geral, o cátion, o ânion. Pode estar falando da substância também, tá certo? Então ele quer que você marque onde é que tem o estado de oxidação. Estado de oxidação é o número de oxidação, certo? É o número de oxidação. É a base da eletroquímica. Tá bom? Ó, não inventa de responder coisas de eletroquímica sem entender NOx, porque você vai emperrar em algum momento. Tá bom? Mas para você ser desenrolado em NOx, você precisa de algumas regrinhas. Tá certo? E a primeira regrinha é a seguinte, que vamos anotar aqui para você. Ó, o hidrogênio vale sempre a carga mais 1. Não esquece disso. O oxigênio, a carga é sempre menos 2. Na maioria dos compostos, tá? Mas tem alguns compostos que ele é menos 1. E um composto que você vai decorar mesmo, vai memorizar, é a água oxigenada. O peróxido de hidrogênio, tá certo? No peróxido de hidrogênio, o oxigênio vale menos 1. Tá bom? E o pessoal do grupo 1 da tabela periódica, tá? Esse pessoal daqui, ó. Grupo 1 da tabela periódica. Todo mundo aqui vale mais 1. Tem carga mais 1. Todos eles. E o pessoal do grupo 2, carga mais 2. Mas você pode dizer, prof, lá no Enem, por exemplo, não tem tabela periódica. Não tem problema. Memoriza assim, ó. Linaca, Robô, Césio e Frâncio. Pronto. São os metais do grupo 1 da tabela periódica. Então, todo mundo aqui vale mais 1. E o grupo 2? Bela, Margarida, casou com o senhor Barão. Todo mundo aqui vale mais 2. Tá resolvido o seu problema. Pronto. Para você responder NOx, você precisa dessas informações aqui. Tá certo? Para você descobrir o NOx dos elementos direitinho. Beleza? Vamos lá. Ele quer que você marque onde é que tá certo. Então, vamos começar com o N2, ó. Todo mundo deu 0 aqui. Isso tá certo? Tá. Sabe por quê? Porque o NOx de uma substância simples é igual a 0. Mas por quê? Porque não tem diferença de eletronegatividade. Substância simples tem um elemento só, fazendo a ligação química lá. Não é um átomo, é um elemento químico só. Por exemplo, aqui, ó, N2 tem 2 nitrogênios fazendo a ligação. Então, não tem diferença de eletronegatividade. Então, o NOx é nulo, é 0. Tá bom? Então, por aqui não vai ajudar muito a gente a descobrir a resposta. Prof, tem algum macete? O macete seria você começar pelos mais simples. Por exemplo, o NO. Ó, só tem um de cada, dá para você achar rapidinho. Vou fazer aqui, ó. NO. O oxigênio vale menos 2, a regra me diz,
certo? E o N vai valer quanto? Só tem um de cada. Se um é menos 2, o outro tem que ser mais 2, porque a soma do NOx de uma espécie química tem que dar carga. Se não tem carga, é zero. Então, a soma tem que zerar, certo? Então, o N aqui é mais 2. Pode ser a letra A? Pode. Pode ser a B? Não. Opa, já eliminamos a letra B. Não pode ser a letra B. Falso. Pode ser a letra C? Também não, porque está dando menos 2 ali, ó. Tem que dar mais 2, certo? Pode ser a letra D? Pode. Pode ser a letra E? Pode também. Pronto, eliminamos duas. Já é um grande avanço. Vamos olhar, ó, o NO2 aqui, todo mundo deu mais 4, né? Os que sobraram. Então, tá tudo certo aqui, ó. Não é? Vamos olhar outro. Vamos pegar esse primeiro aqui, NH3, que é mais simplesinho. NH3. O NOx do hidrogênio é mais 1. E do nitrogênio eu vou achar. Aí o que eu faço? Ó, multiplico esse número aqui, essa quantidade pela K, pelo NOx do elemento. Aí fica mais 3. Aí para isso aqui zerar, o N tem que ser menos 3. Pronto. O NOx do nitrogênio é menos 3. Ó, menos 3 está correto. Mais 3 não está correto. Eliminamos mais uma. Letra E, menos 3 está correto. Pronto. Nossa resposta fica agora entre a letra A e a letra E. Bom, vamos escolher outro aqui. Vamos escolher esse aqui que tem um sinal de mais em cima. Vamos lá. Vou fazer aqui em cima, ó. NH4 mais. O H vale mais 1. E o N eu vou descobrir. Certo? Por quê? Porque o N não está aqui na regra. Tá bom? 4 vezes 1 dá mais 4. Certo? O sinal você repete. Mais 4. Para essa soma daqui dar mais 1, qual é o número que eu devo colocar aqui? Só pode ser menos 3. Concorda comigo? Ó, menos 3 com mais 4. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. 4 menos 3 dá mais 1. Então, aqui tem que ser menos 3. Certo? Então, ó, aqui está dando menos 2. Eliminamos a letra A. E o gabarito é a letra E. Beleza? Vamos para mais uma de NOx. Vamos lá. Mas, ó, é você entender essas regrinhas. O H é mais 1. O O é menos 2. Grupo 1 é mais 1. Grupo 2 é mais 2. Tá bom? Vamos lá. O filme de Henri Brockovich é baseado num fato em que o emprego do crômio... emprego do crômio hexavalente numa usina termoelétrica provocou um número elevado de casos de câncer. Vai grifando para entender da história. Entre os habitantes de uma cidade vizinha. Com base somente nesta informação, dentre os compostos de fórmula que ele deu aqui, ele pergunta: pode-se afirmar que não seriam potencialmente cancerígenos. Não é cancerígeno. Ele quer saber quem não é cancerígeno. Vamos lá. Ele me disse no texto assim, que o crômio é Cr. Tá vendo? Todo mundo aqui tem Cr. Que o crômio hexavalente. O que é crômio hexavalente? Tem um cromo, certo? Cromo é um metal. Todos os metais têm NOx positivo. Todos. Então, vamos dar o sinal de mais aqui. Certo? Hexavalente. Hex significa 6. Então, o crômio que tem NOx mais 6, ele é cancerígeno. Ó, provocou um número elevado de casos de câncer. Ele provoca câncer. Tá vendo? Aí, o que é que você vai fazer? O comando me pede quem desses aqui não é cancerígeno. Não provoca câncer. Aí, você vai achar o NOx 1 por 1. Tá bom? Para a gente olhar quem é que tem NOx mais 6, quem não tem NOx mais 6. Beleza? Vamos lá. Vamos colocar esse negócio aqui e vamos achar o NOx de todo mundo que a gente conhece. Vamos lá. O primeiro já é um desafio. A regra não fala do cromo, a regra não fala do cloro. Não fala. Mas tem um macete. Tem duas dicas aqui. Duas dicas que eu vou deixar para você. Primeira dica. Isso aqui é um composto iônico. Como é que eu sei? Crômio é um metal, cloro é um ametal.
Toda vez que você não sabe o NOx do primeiro elemento e o composto for iônico, aí você pode fazer uma dissociação. Como assim? Eu vou dissociar esse cara, ó, CrCl3. Ó, bota uma setinha aqui. Esse 3 vem para cá, positivo. Cr mais 3. Mais o número que está aqui, ó, escondidinho, que é o número 1, ele vai subir para ser o NOx do segundo pedacinho. Cl menos. Aí fazendo o balanceamento, bota 3 aqui. Pronto. Quando você tem um elemento químico com a carga em cima, um elemento químico sozinho, tá? A carga aqui em cima é o NOx da espécie química que você está procurando. Tá vendo aí? E qual seria a outra dica? A outra dica seria o seguinte. Toda vez que tiver um halogênio, ó, cloro é um halogênio. Quem são os halogênios? Vamos lá. Fui, claro, breve e atencioso. São os caras que aparecem bastante. Esses 4 primeiros aqui estão em vários assuntos de química. O astato aparece mais na radioatividade e tem um outro aqui embaixo que aparece também na radioatividade, que é novo, praticamente novo, mas os mais usados são esses aqui, ó. Esses 4 aqui. Toda vez que vier um desses 4 aqui, formando um composto binário, como assim binário? Só tem 2 elementos. Aí o halogênio vai valer sempre menos 1. Tá certo? Então você poderia fazer assim, ó, CrCl3. O cloro é um halogênio, está formando um composto binário. Então ele vai valer menos 1. Aí você multiplica aqui, aqui fica menos 3. E para isso aqui zerar, o cromo tem que ser mais 3. Poderia ser assim também. Tá bom? Bom, aqui o cromo deu mais 3. Então não provoca câncer. Certo? Não provoca câncer. Pronto, não provoca câncer. Agora vamos achar aqui. O oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Para isso aqui zerar, o cromo tem que ser mais 6. Ó, cromo mais 6. Aqui provoca câncer. Certo? Então, por enquanto, nossa resposta é esse negócio aqui. Por enquanto. Vamos olhar esse outro aqui. O O é menos 2. Aí, ó, 3 vezes 2 dá 6. O sinal você repete. Para isso aqui zerar, o cromo tem que ser mais 6. Não é? Mais 6 com menos 6 dá 0. Só que tem um detalhe. Esse número total aqui é para os 2 cromos que eu tenho aqui. Aí, o que você vai fazer para achar o NOx de um cromo? Você vai dividir. Então, 6 dividido por 2. Então, cada cromo vai valer mais 3. Opa, mais 3 não provoca câncer. Então, nossa resposta também é esse cara aqui. Vamos olhar esse outro aqui. O O é menos 2. O cromo eu não sei. E o K é do grupo 1 da tabela periódica. Mais 1. Aí você multiplica. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. O sinal você repete. Para essas cargas se anularem, o cromo tem que ser quanto? Mais 6. Não tem 8 negativo? Tem que dar 8 positivo. Como já tem 2, falta 6. Pronto. Aqui deu mais 6 o cromo. Aqui provoca câncer. Certo? Provoca câncer. E esse outro aqui? O O é menos 2. O potássio é mais 1. Grupo 1 da tabela periódica. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 1, 2. E para isso aqui zerar, o cromo tem que ser mais 12. Certo? Aí, ó, esse 12 é para os 2 crômio. Você vai dividir por 2 para achar um crômio. E 12 dividido por 2 dá 6. Aqui provoca câncer. Então, onde tem o composto 1 e o composto 3, não é cancerígeno, é a nossa resposta. Vamos lá. O composto 1 apenas? Não, apenas não. O composto 2 apenas? Isso aqui está totalmente errado. O composto 3, 1 e 3 apenas? Sim. Gabarito, letra C. Essa é a nossa resposta. Tá vendo aí? É fácil, agora tem que treinar. Tem que treinar bastante. Tá bom? Vamos lá. Outra habilidade que é bastante cobrada nos vestibulares
é o lance da reação de óxido-redução, tá? Achar quem é agente oxidante, agente redutor, isso é muito, muito importante. Vamos lá. Ó, o ferro galvanizado, o que é isso? O ferro galvanizado. Eu não sei se você já foi comprar ferro. Eu já fui uma vez numa loja de ferro. E eu cheguei lá, eu pedi o cara para comprar ferro e ele falou assim: você quer o normal, o comum ou quer o galvanizado? O galvanizado, ele passou por um processo de eletrólise. Você pega o metal, ó, você pega o metal e reveste ele com outro material para proteger ele contra a corrosão. É um ferro que vai demorar mais tempo para ficar com ferrugem, mesmo sem você pintar, certo? Ó, só para você ter ideia, a cada 100 barras de ferro, se a indústria fabricar 100 barras de ferro, 20 se estragam. 20 se estragam, se você não fizer nenhuma ação, tá? Aí a primeira ação que a gente faz é pintar. A pintura protege muito bem, obrigado. Vamos lá. Então, o ferro galvanizado, ele apresenta-se revestido por uma camada de zinco, tá vendo? Tem uma camada de zinco. Se um objeto desse material for riscado, o ferro ficará exposto às condições do meio ambiente e poderá formar o hidróxido ferroso. Ok. Nesse caso, o zinco, por ser mais reativo, regenera o ferro. Opa! Ó, regenerar é um verbo importante aqui em oxidação, conforme a reação representada abaixo. Beleza. Ó, em reações de oxidação e redução, você não precisa balancear. Balanceando ou não balanceando, a resposta vai dar a mesma. Tá? É um dos únicos lugares assim que você não precisa do balanceamento. Tá? Para achar quem oxida e quem reduz. Tá? Vamos lá. Deixa eu pegar essa reação aqui. Tá? Deixa eu colocar ela aqui. Vamos lá. Tá aqui. Primeira coisa, antes de olhar o comando, achar o NOx de todo mundo aqui. Tá? Mas eu falei no verbo regenerar, não foi? Eu vou falar já já dele. E você não fica esperto aí, anota aí que isso aqui é importante, tá? Ó, quem tá sozinho... Espera aí que tá faltando alguém. Faltou o ferro. Espera aí, deixa eu pegar o ferro. Pronto. Ó, viu como eu percebi? Como foi que eu percebi? Lei de Lavoisier. Se aqui tem ferro, do outro lado tem que aparecer o ferro. Não pode ficar... O ferro foi para onde? Sumiu? Não pode. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Agora tá certo. Ó, vamos lá. Quem tá sozinho, sem carga nenhuma em cima, o NOx é zero. É uma substância simples. Então aqui é zero, aqui é zero. Pronto. E aqui como é que a gente faz? Vamos lá. H mais 1, o O menos 2. Tá certo? Aqui também, ó. H mais 1, o O é menos 2. Tá? Lembra que eu falei que quando você não sabe o NOx do primeiro elemento e você está dentro da substância iônica, você pode dissociar. É isso que eu vou fazer agora. Ó, se eu jogar o 2 para cá, na dissociação, eu vou encontrar o NOx do ferro. Então, o ferro aqui vai ficar mais 2, que ele vai subir, mais 2. E o zinco aqui também vai ficar mais 2. Certo? Pronto, mas dá para fazer a continha daquele outro jeito, vai dar a mesma resposta. Agora você vai comparar de um lado com o outro lado. Ó, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com o ferro? Quem mudou de NOx? Né? Ó, o NOx aqui é mais 2. Olha o que aconteceu com ele aqui. Tá vendo? Ele virou 0. De mais 2 virou 0. Quando o NOx diminui, a gente chama isso de redução. O nome já está dizendo. Certo? Redução, RED. O NOx reduz. O próprio nome já está dizendo. Pronto. Agora, anota aí no seu caderninho que o verbo regenerar, certo? O verbo regenerar, ele é sinônimo de redução. Toda vez que uma coisa foi regenerada, é porque ela sofreu uma redução. Então, fica esperto aí, tá? Bom, redução. Quem é o outro que mudou? O O e o H não muda, né? Porque tem NOx fixo, a não ser que seja água oxigenada que não está aqui. O outro que mudou
foi o zinco. Olha o zinco. O zinco aqui é 0, tá vendo? E o zinco veio para cá, ó. E ficou mais 2. Aí, quando o NOx aumenta de 0 para mais 2, é uma oxidação. Pronto. Agora você já pode falar que é um agente oxidante, que é um agente redutor. Ó, o agente oxidante e o agente redutor. Vamos lá. Não precisa falar agente redutor e agente oxidante. Se ele falar somente assim, oxidante, redutor, é a mesma coisa. Beleza? Sim. Na hora de você falar que é um agente oxidante, que é um agente redutor, você vai esquecer os produtos. Esquece os produtos. Sua resposta não pode sair dos produtos. Tá certo? Porque quem faz a reação química acontecer é esse pessoal aqui, que são os reagentes. Tá bom? Então, quem é um agente oxidante? Agente oxidante e agente redutor, ó. Esse negócio aqui, quando você for falar esse negócio, você vai fazer uma troca. Não esquece disso. Agente oxidante é quem reduz. E agente redutor é quem oxida. Mas por que a gente troca? Porque a palavra agente é aquele que pratica a ação, não é aquele que sofre a ação. Ó, o zinco está oxidando. Então ele está sofrendo a ação de oxidar. E quem faz ele oxidar é esse negócio aqui. Certo? Mas, prof, não é só o ferro que está mudando? Mas na hora de falar o agente oxidante e agente redutor, bota a fórmula inteira. Vamos lá. Quem é um agente oxidante? É quem reduz. Quem está reduzindo é o ferro. Coloque a fórmula toda. Então vai ficar FeOH2. E quem é o agente redutor? É quem oxida. Quem oxida? O zinco. Pronto. É isso aqui. Tá bem? Feito isso, vamos responder lá. Agora você não vai errar mais não. Vamos lá. Olha o que ele falou. O ferro sofre oxidação. Não, né? Ó, o ferro está sofrendo uma redução. Tá errado. Falso. O zinco sofre uma oxidação. Tá certo? O zinco sofreu oxidação. Opa, tá certo. Mas tem outra frase, outra coisa aqui, né? Pois perderá elétron. Ei, ó, reduzir, o NOx diminui, mas significa ganhar elétron, receber elétron. E oxidação, o NOx aumenta, e isso significa perder elétron. Então, quando ele falou aqui, ó, o zinco sofre oxidação, sofre, pois perderá elétron. Sim, letra B é o gabarito. Tá vendo aí? Olha a letra C. O ferro sofre redução. Sim, pois perderá elétron. Não, pois ganhará elétron. Ó, o começo da frase está certo, o finalzinho está errado. O zinco sofre redução. Não. O ferro sofre oxidação. Também não. Tá vendo aí que é fácil? Bom, esse negócio NOx é um clássico, tá? E esses macetinhos é bom você saber, porque isso ajuda muito. Então, a primeira coisa que eu faço é achar o NOx da galera para desenrolar as coisas. Vamos lá. Na reação representada pela equação abaixo, concluímos que todas as afirmações estão corretas, exceto. Vamos lá. Vamos achar o NOx da galera. Vamos lá, deixa eu pegar isso aqui. Colocar em um espacinho maior, colocar mais para cá. Pronto, e vou achar o NOx do pessoal. Na está sozinho, o NOx é 0. O O menos 2, o H mais 1. O H mais 1, o O é menos 2 e o Na, grupo 1 da tabela periódica, mais 1. Tá? Mas, prof, por que aqui não foi mais 1? Porque aqui ele está sozinho. Só vai ser mais 1 quando ele está em um composto, uma substância composta, certo? Sozinho, substância simples, o NOx é 0. Sozinho, substância simples, o NOx é 0. Beleza? Vamos lá. Quem mudou o NOx? O Na, né? De 0 foi para quanto? Ó, de 0 ele foi para mais 1. Aumentou. Quando o NOx aumenta, é OX. É oxidação. Está perdendo elétron. Vamos lá. Quem é o outro que mudou? O outro que mudou foi o H. Percebeu? Ó, o H aqui é mais 1. E aqui ele foi para 0.
caiu para zero, tá vendo? Diminuiu. Quando o NOx diminui, é uma redução. Redução significa ganhar elétron. Feito isso, vamos lá responder. Ah, ele está falando do agente redutor, agente oxidante. Ó. Vamos achar logo. Quem é o agente oxidante e o agente redutor? Na hora de falar isso, esquece dos produtos. Olha só para os reagentes. Tá bom? Vamos lá. Agente oxidante não é quem oxida, é quem reduz. Quem é que está reduzindo? É o H. Aí você coloca a fórmula toda. H2O. Agente redutor, quem oxida. Quem é que está oxidando? O Na, o sódio. Pronto. Respondi. Agora vamos ver qual é a resposta. O sódio é o agente redutor. Opa! O sódio é o Na. É o agente redutor, gabarito letra A. Tá vendo aí? Não é fácil? Muito fácil. Agora vamos mudar de assunto, né? Vamos fazer um pouquinho de reações orgânicas. Tem algumas reações que são clássicas. A reação da adição, eliminação, substituição, oxirredução. Isso cai muito nos vestibulares. Não é difícil, é fácil. Mas cada uma se faz de um jeito diferente. Aí por isso que o pessoal reclama e acha que é complicado. Mas não é não. É porque cada uma se faz de um jeito diferente, mas é bobo cada uma delas. Vamos lá. A reação entre o propino, ó, e a água produz o enol representado na equação abaixo. Certo. Ó, primeiro, que reação é essa? É uma reação de quê? Ó, ele já deu aqui a estrutura tudo certinho, a reação completa. Certo? Aí veja só. Deixa eu pegar ela aqui para te explicar um negócio logo. Certo? Vamos colocar ela aqui. Pronto. Ó, toda vez que está reagindo um hidrocarboneto que tem ligação dupla ou ligação tripla, certo? Formando o composto só. Ó, isso são características da reação de adição. É uma substância insaturada com ligação dupla ou ligação tripla, tanto faz. E vai formar um composto só. Aí por isso que chama de adição, porque isso aqui foi adicionado no composto orgânico. Aí como foi que aconteceu essa reação? Ó, vamos lá fazer. Deixa eu lhe explicar. Ó, tem o propino aqui, tem a ligação tripla. Pronto, aí a gente vai misturar com água. H2O. A água, ela é assim, ó, HOH. O que é que vai entrar no composto orgânico? Vai entrar um hidrogênio e vai entrar a hidroxila aqui, ó. Vai entrar essas duas partes no composto orgânico. Onde é que entra o hidrogênio? Onde é que entra a hidroxila? É em qualquer lugar? Não. Porque toda vez que tem H para entrar no composto orgânico, você vai seguir a lei, as regras de Markov-Nikov. E o que foi que ele disse para a gente? Que o hidrogênio entra no carbono que tem mais hidrogênio. Então, o hidrogênio vai entrar aqui, ó. Porque desses dois carbonos aqui, é o carbono que tem mais H. Então, ele entra aqui. E o OH vai entrar aqui. Vai ocorrer o rompimento de uma ligação π, porque aqui a gente tem uma π sigma π. Certo? Quebrou aqui, aí fica desse jeito aqui, ó. Fica exatamente assim, ó. O H entrou aqui, tá vendo? Já tinha um H. Com mais um H fica 2. E o OH entra aqui. Tá certo? Então, toda vez que tiver hidrogênio para ser adicionado, você vai fazer esse negócio. Tá bom? Mas olha o que é que ele mostra pra gente. Se você nunca viu isso aqui, no meu vestibular, era assim. Como é que responde isso? Ó, se essa frase daqui estiver correta, você vai marcar a primeira coluna. Marca o primeiro número. Se ela estiver falsa, você marca o segundo número. É a coluna do verdadeiro e do falso. Aí no meu vestibular, a gente não poderia errar. Quer dizer, pode, né? Mas se errasse, anulava a certa. Então chutar era uma coisa arriscada. Que poderia dar certo e poderia dar errado também. Bom, vamos lá. Podemos afirmar que o enol
é produto de uma adição de água ao propino. Enol, ó, enol, tá vendo? Parece um álcool, né? Mas é a hidroxila ligada em um carbono que tem ligação dupla. Álcool não tem ligação dupla, seria ligações simples, tá? Então, o enol é produzido de uma adição, certo? Tudo certo aqui. Então, a gente marca esse primeiro zerinho aqui, certo? O enol é produto da redução do propino pela água. Ó, se é redução, certo? O NOx tem que diminuir. Tá bom? O NOx está diminuindo. E se você observar, tá? Se você observar, deixa eu fazer aqui no meu exemplo, ó. Ó, a gente não está mexendo nesse carbono e nesse carbono. Ó, a gente vai quebrar essa ligação aqui. Quebrei aqui. Quem é mais negativo? O carbono. Então, menos para o carbono, mais íon para o H. Quebrei aqui. Quem é mais eletronegativo? Ninguém, porque é C com C. Não tem diferença de eletronegatividade. Certo? Pronto. Então, o NOx aqui é menos 1. O NOx aqui desse carbono é menos 1. Agora, vamos olhar para esse cara aqui, que é o mesmo carbono desse aqui. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Sim, vamos olhar o carbono do meio também, né? Vamos olhar o do meio também, porque ele pode estar falando desse negócio aqui. Vamos lá. Esse carbono aqui é 0, porque não há diferença de eletronegatividade. 0. Vamos lá. Vamos fazer agora com esse. Quebrei aqui. O C ganha sinal de menos, o H ganha sinal de mais. Quebrei aqui. Menos, mais. Quebrei aqui. Não há diferença de eletronegatividade. Certo? E aqui, quem ganha é o O. Então, menos para o O, mais íon para o C. Certo? Quebrei aqui, não há diferença de eletronegatividade. Então, esse carbono aqui vale menos 2 e esse carbono aqui vale mais 1. Agora, vamos comparar. Repare, vamos comparar. Ó, esse C aqui, ó, de menos 1 foi para menos 2. Tá vendo? De menos 1 para menos 2 está reduzindo, né? Está reduzindo. Certo. Agora, esse carbono aqui, de menos 1, ele foi para mais 1. Foi para mais 1. O enol é essa parte aqui, ó. Então, essa frase está falando assim. O enol é produto da reação do propino pela água. Não é de redução, seria de oxidação. Porque de 0, esse carbono aqui é esse, ó. De 0 para mais 1 está aumentando, é oxidação, não é redução. Então, essa frase está errada. Aí você marcaria aqui. Tá vendo? 2,2. O produto dessa reação é um composto instável. É um composto instável. Ó, é verdadeiro isso aqui. Tá certo? Porque isso aqui vai se transformar numa acetona. Porque essa é o que a gente chama de tautomeria, tá? Ó, é assim, deixa eu lhe explicar. H2C dupla C O CH3. Tautomeria é quando você tem a reação, é uma reação química. A gente compara sempre o enol com o aldeído enol-cetona, certo? Aí, o que é que acontece? É uma reação química, é um fenômeno químico, onde esse negócio aqui vai virar uma acetona. Assim, ó. Tá? Acontece esse fenômeno aqui, ó. Aí, por isso que ele fala que é instável, porque ele não fica desse jeito. Ele depois volta para cá e fica indo para lá e para cá. É uma reação em equilíbrio, tá bom? Então, essa frase daqui... Cadê? O produto desta reação é um composto instável, verdadeiro. Tá certo? O enol obtido nesta reação se transforma em uma acetona, verdadeiro. Porque ele é instável, certo? Verdadeiro. Esta é uma reação de adição. É. Como a gente já viu desde o começo.
Pronto, eu ficaria assim se eu estivesse fazendo meu vestibular, tá vendo? Teria 4 respostas verdadeiras e uma falsa. Tranquilo, né? Vamos para mais uma. Olha essa. Ó. A adição de brometo de hidrogênio. Ele já está dizendo adição. Adição. O composto orgânico tem que ter ligação dupla ou tripla, porque senão não é adição. A adição do brometo de hidrogênio ao 3,4 dimetil 2-penteno. Ó, eno. Tem ligação dupla. Tá certo. Vamos montar isso aqui. Tem que montar isso aqui. Pente. 5 carbonos. 5 carbonos. Onde é que está a ligação dupla? Está no carbono 2. 1, 2. Está aqui. Onde é que está os dois metil? Ó. Metil é radical. Tem um no 3, tem um no 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. Aí a gente completa com os hidrogênios. H3, H. Aqui não precisa de H. H3, H. H3 e CH3. Aí você vai somar com o brometo de hidrogênio. Brometo de hidrogênio é o ácido bromídrico. Tá? Pode ser chamado também de brometo de hidrogênio. Pronto. Como é que faz essa reação? Ó, lembra? Se tem H para entrar, esse negócio aqui é assim, ó. Se você vai adicionar hidrogênio, tem que lembrar de Markov-Nikov. Tá bom? Onde é que vai entrar o hidrogênio? Onde tem mais carbono. Mas você vai mexer aqui, na ligação dupla, tá certo? Quebra a ligação π, o hidrogênio vai entrar nesse carbono aqui. E o bromo vai entrar nesse outro aqui. Então, esse negócio vai ficar assim, ó. 5 carbono na cadeia principal. H3, que já era H3. Aqui vai entrar um H, vai ficar H2. Aqui vai entrar o Br, certo? Aqui continua o CH3. Aqui também continua o CH3. Pronto. Dá esse negócio aqui. Tranquilo, né? Pronto. Só que ele quer o nome disso aqui. E agora? Vamos lá. Ó, a numeração tem que começar pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Como ele está no meio, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza. Aí, qual é a segunda prioridade? Olhar os radicais. Ó, se você começar daqui, vai ficar 1, 2, 3. O primeiro radical está no carbono 3. Mas se você começar da direita, o primeiro radical está no carbono 2. Então, é aqui a nossa numeração, ó. Certo? Então, o nome dele vai ficar assim, ó. 2,3 dimetil. 2,3 dimetil. Não, peraí. Tem que colocar em ordem alfabética. Primeiro vem um bromo. 3 bromo. 3 bromo. Porque isso aqui é um radical. Ó. Radical metil, radical metil. Certo? Isso aqui é um metil, todos dois. Pronto. Aí coloca em ordem alfabética. Em ordem alfabética vem primeiro o B, né? Esse cara aqui é o bromo. Então ficaria 3 bromo, 2,3 de metil, pentano. Pentano. Pente. 5 carbono. No meio dos carbonos só tem ligações simples. O de hidrocarboneto. Só que não é hidrocarboneto. É um halito. Tá certo? Então, o gabarito o quê? 3 bromo, 2,3 de metil, pentano. Letra C. Letra C. Tá vendo? Gabarito letra C. Fácil, né? É só... Quem criou essa questão aqui pensou assim, ele vai ter que montar, vai ter que lembrar de Markov-Nikov e fazer reação de adição, mas é tranquilo, de boa. Vamos lá. Fazendo a hidrogenação catalítica do propeno. Ó, propeno, ligação dupla. Hidrogenação, o que é? É adicionar hidrogênio. Você fazer uma reação química com H2, gás hidrogênio. Pronto. Aí como é que eu sei que reação é? Se tem uma ligação dupla e tem uma coisa reagindo com ela, é uma adição. Então você vai pegar o gás hidrogênio e vai fazer o propeno. Prop, 3 carbonos, ligação dupla, certo? E completa com os hidrogênios.
Pronto, vai ficar assim, ó. O que é que vai acontecer? Quebra a ligação π. Ó, tem um H que vai entrar aqui e o outro H vai entrar aqui. Então, vai ficar ligações simples. Vai ficar assim, ó. Ó, entrou um H aqui, fica 3. Entrou um H aqui, fica 2. Vai virar o propano, certo? Então, fazendo a hidrogenação catalítica. Catalítica é porque usou um catalisador. Do propeno obtém-se. Letra A, propino? Não, tem nada a ver propino. Ciclopropano? Piorou. Propano? Propano. Letra C. Bem facinho, não é? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá vendo aí que é fácil? Vamos lá, o que é que vem agora? Olha essa. Considerando o esquema e as informações abaixo, em que 1 e 2 representam compostos orgânicos, marque a opção que apresenta a afirmativa correta. Beleza. Ó, o que foi que ele me disse aqui? Tem essa reação aqui, que a gente vai interpretar, certo? E ele me disse que o composto 1, a cadeia é insaturada. Insaturada, ligação dupla ou tripla, certo? Tem ligação dupla ou tripla. E aqui, ó, cadeia saturada. Não tem ligação dupla nem ligação tripla. Então, eu já sei que isso aqui não é uma adição. Concorda comigo? Não é uma adição. E o que é isso, então? Ó, ele me disse que o 1 e o 2 é um composto orgânico, certo? Aí, repare, viu? Deixa eu pegar isso aqui para a gente tentar imaginar o que está acontecendo aqui. Ó, vou montar um propanol. Prop, 3 carbonos, certo? 3 carbonos. An, ligações simples entre os carbonos. Ol, hidroxila, no carbono 1. Vou colocar aqui, ó. Então, eu estou diante de um álcool. Estou diante de um álcool. Olha o que é que tem na seta. Tem ácido sulfúrico. E tem escrito calor. Pronto. O que é que eu posso interpretar aqui? Ácido sulfúrico é um bom desidratante. Os ácidos gostam muito de água. Principalmente o ácido sulfúrico, tá? Então, é uma desidratação que está acontecendo aqui. Aí ele me disse que, sim, o calor é a condição que precisa, certo? O H2SO4 é você sacar que está acontecendo uma desidratação. Aí ele me disse que esse composto 1 aqui tem cadeia insaturada, tem ligação dupla ou tripla. Então, se eu tenho um negócio aqui que não tem ligação dupla nem tripla, não é uma adição. Mas formou uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Então, isso é uma eliminação. É o processo oposto ao processo da adição. Deu para entender? Então, eu vou desidratar isso aqui. O que é desidratar? É remover a água. Vou tirar a água dessa história aqui. Certo? Aí você vai dizer, mas ele não botou água aqui. É porque ele quer complicar a história aqui. Para não ficar tão na cara. Ele quer que você pense que ácido sulfúrico é um bom agente desidratante. Então, para formar água, lembra que a água é assim? Então, você vai ter que ter... Vai pegar H e OH. Tá certo? É isso que eu vou fazer. Vou pegar o OH e vou pegar do carbono vizinho, um H. Vou pegar daqui, ó. Tranquilo? Então, vai formar água, H2O, e aqui vai gerar uma ligação dupla. Tá vendo? Vai gerar uma ligação dupla. Ó, ficou um H aqui, e aqui ficou o H2. Tá vendo aí? Pronto. Aí ele me disse outra coisa agora. Ele me disse que em meio ácido houve a soma com água. Ou seja, adicionou água nesse negócio e formou o composto 2. Pronto. Aqui foi uma eliminação, certo? Foi uma eliminação.
E aqui é uma adição. Como é que eu sei que é uma adição? Porque tem ligação dupla e ele adicionou esse negócio aqui, H2O. Aí a gente vai pegar esse negócio aqui, H2C, ó, CH3. E você vai somar com H2O. E o que é que tem no H2O? HOH. Toda vez que tem hidrogênio para entrar, Markov e Nikov você vai usar. Vamos lá. Onde é que entra o hidrogênio? No primeiro carbono ou no segundo? Você vai romper a ligação π e o hidrogênio entra onde tem mais hidrogênio. Onde é que tem mais hidrogênio? No primeiro carbono aqui. Então vai ficar H3, C, certo? Ó, vai ficar um Hzinho aqui e o OH vai entrar aqui no carbono do meio. Pronto. É essa a reação aí. Tá vendo aí? Aí você vai dizer, mas por que ele camuflou a água aqui, né? Só para você pensar mais um pouquinho, mas é isso. Vamos lá, o que ele quer como resposta? Ele quer que você marque a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O composto 1 é o propeno. É o propeno. 3 carbono, prop, ligação dupla em hidrocarboneto O. Propeno. O composto 1 é o propeno. E o 2 é isômero de posição do 1-propanol. Opa, isômero de posição, como assim? Isomeria plana de posição. Se é de posição, tem alguém mudando de lugar. 1-propanol. Ó, como seria o 1-propanol? Vou fazer aqui embaixo. 3 carbono prop. No carbono 1 está o OH e você completa com os hidrogênios. Pronto. Esse aqui é o composto 2. O composto 2 é isômero desse daqui de posição. Primeiro, para ser isômero tem que ter a mesma quantidade de tudo aqui. De carbono, de hidrogênio, de oxigênio. E tem a mesma quantidade, ó, pode perceber. 3 carbono, 3 carbono. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Hidrogênio. 3 com 3, 6 com 2, 8. 1 O. São isômeros. Mas são isômeros de posição? São. Porque aqui está no carbono 2 e aqui está no carbono 1. Mudou de posição. Então, gabarito, letra A. Tá vendo aí? Não é legal? Não é complicado não, mas você precisa conhecer um pouco do mecanismo da reação mesmo. Precisa. Vamos para mais uma. Analise a reação orgânica abaixo. Muito bem, estou analisando. O que é que eu estou vendo? Tem uma substância que não tem ligação dupla. Não é adição. E nem tripla, né? Não é adição. Mas o que aconteceu? Virou uma ligação dupla no composto orgânico. Quem converte uma coisa que não tem ligação dupla em ligação dupla, isso é uma eliminação. É uma eliminação. Então, letra A é uma adição? Não. Ozonólise? Também não. Ozonólise é quando você reage com o ozônio, o O3. É uma eliminação? É. É uma reação de eliminação. Tá certo? Eliminação. Pronto. Não é facinho? Vamos lá. O que é que vem agora? Agora vamos falar de pilha. Vamos falar um pouquinho de pilha? Vamos lá. Deixa eu começar com essa daqui. Pera aí. Ó, pilha é a continuação do NOx. Primeiro você estuda NOx, depois você estuda a reação de oxidação e reação de redução. Aí ou você vai para pilha ou você vai para eletrólise. Eu prefiro que você vá para pilha para poder entender a eletrólise. Fica mais fácil na mente da gente para montar esse entendimento, tá? Eu vou começar com essa daqui. Ó, sobre a pilha esquematizada abaixo. O que for correto é questão de somar, tá? Preste atenção. Vou pegar aqui. Vou colocar ela aqui para a gente fazer algumas anotações. Preste atenção. Quando você vê uma pilha, a primeira coisa que você vai fazer é a seguinte pergunta. De onde é que sai o elétron? De onde é que sai o elétron? Ele pode te mostrar, como ele está mostrando aqui, ó,
Tá vendo a setinha aqui? Tá dizendo que tá saindo do B e tá acendendo a luz e tá indo pro A. Tá vendo? Pronto. O elétron tá saindo do B. Pronto. De onde sai o elétron é o polo negativo, é onde é o ânodo e é onde acontece a oxidação. Então, em pilha, a primeira coisa que você faz é saber onde é o não. Negativo, ânodo, oxidação. Tá bom? Negativo, ânodo, oxidação. Pronto. Aí, o que é que acontece aqui? Vê só, viu? Ó, o elétron vai por cima. Cuidado com isso, viu? O elétron vai por cima, certo? Essa plaquinha aqui é feita de elétron. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar gasta com o passar do tempo. Isso aqui vai ficar corroído. E essa daqui que vai receber o elétron vai ficar mais gordinha. Ficar mais cheinha. Certo? É isso que vai acontecer. Ó, mas é no líquido que acontece, tá? Eu fiz mais em cima, não foi? Aqui, pronto. Vai ficar mais espessa e aqui vai ficar gasta com o passar do tempo. Certo? Aí o que acontece? Isso aqui é feito de elétron. As plaquinhas, os metais são feitos de um mar de elétrons. Então, se está chegando elétron aqui está ficando muito negativo. Concorda comigo? Aí o que acontece? Aqui no líquido tem um ânion. Tá? Ele não expressou o ânion aqui, mas tem que ter um ânion. Por exemplo, se aqui tem A2+, deixa eu falar uma coisa antes. Se esse metal é A, o líquido tem que ter um cátion que tenha esse A. Por exemplo, se o metal for ferro, no líquido tem que ter alguma substância iônica feita de ferro. Cloreto de ferro, sulfato de ferro e assim vai. Certo? Se a substância é B, certo? Então, no líquido tem que ter alguma coisa que tenha o cátion de B. Assim, simples assim. Mas tem uma coisa que é importante também, que é o lance da ponte salina. Ó, se aqui no líquido for cloreto de A, aqui na outra célula eletrolítica, cada copinho desse é uma célula eletrolítica. Aqui também tem que ter cloreto de B. Tá certo? Porque senão todo o processo não vai funcionar como deveria funcionar. Todo o processo, tá? Completinho. Então, veja só. Aqui, que está chegando elétron, vai ficar mais negativo. Concorda comigo? Está chegando carga elétrica negativa. Aí, isso aqui vai ficar mais negativo. Aí, esse ânion, que é negativo, certo? Que eu inventei aqui ele, o cloreto, ele vai migrar pela ponte salina para vir para cá. Aí, esse líquido daqui fica mais concentrado. Fica mais concentrado, tá vendo aí? Entendeu? Agora vamos fazer com o B. O B perdeu o elétron. Quem perde elétron fica com carga positiva. Aí o que é que vai acontecer? O cátion aqui, certo? Que é positivo. Ó, positivo empurra positivo. Cargas iguais se afastam, né? Cargas diferentes se atraem. Então, o cátion aqui vai migrar pela ponte salina e vai vir para cá. Aí, essa migração do cátion e do ânion é o que a gente chama. A migração do ânion a gente chama de ânodo, certo? E a migração do cátion chama de cátodo. É de onde vem essas palavrinhas, tá bom? Sim, aqui é o polo negativo, aqui é o polo positivo. Aqui é oxidação, aqui é redução. Aqui é o ânodo, aqui é o cátodo. Tá bom? É tudo o oposto, mas não esqueça, o elétron vai por cima, os ânions é que vão pela ponte salina. Prof, eu não estou vendo a ponte salina. A ponte salina pode ser um caninho, chamado caninho, assim, com um gelzinho, que é para ajudar a passagem do cátion e do ânion, certo? De um copinho para o outro. Ou pode ser uma parede porosa, como você está vendo aqui, ó. Pronto, ao invés de ter aquela tubulaçãozinha, aquele caninho, o cara botou uma parede porosa. Mas é uma pilha também. Tá bom? Pronto. Quando você olhar para uma pilha, você vai pensar nisso aqui. Você tem que pensar nisso. Entender isso. Tá?
Mas vamos lá. Ele quer que você marque o que é correto. Vamos lá. Seu funcionamento diminui a concentração de íons B+. Ó, veja só. Cadê? A concentração de íon B+ aqui, ela vai diminuir ou vai aumentar? Vai diminuir, porque ele vai vir para cá. Concorda comigo? Então, vai diminuir. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, 0,1 a gente vai somar. O eletrodo de B, o que é eletrodo? Eletrodo é o nome da plaquinha. Essa plaquinha aqui, ó. Sofre oxidação. Ó, ânodo, negativo, ânodo, oxidação. Verdade. Somos 0,2. O eletrodo de A é denominado cátodo. Ó, cadê? O eletrodo de A, certo? É denominado de cátodo. Olha aqui, ó. Cátodo. Tá vendo? Verdadeiro. Soma o 0,4 também. 0,8. A equação global é dada por isso aqui. Vamos lá. Vamos escrever a reação química. Preste atenção agora. Vamos lá. Vamos escrever a reação do B. A ordem não altera, tá? Vamos escrever primeiro a do B. Ó, o B está oxidando. Então, você tem que escrever de uma forma que o número de oxidação aumente. Então, ó, B, setinha, aí você vai botar B mais 3. Certo? Ó, o NOx aqui é 0, o NOx aqui é mais 3. Tá aumentando, tá vendo? Pronto. Se você, por acaso, se atrapalhar e escrever assim, ó, tá errado. Por quê? Porque aqui o NOx está diminuindo. O NOx aqui é 0, ó. Tá bom? Aqui é 0. Aí de 3 para 0 está diminuindo. Não pode, ele tem que oxidar. A oxidação, o NOx aumenta. Certo? De 0 para 3 dá 3 elétrons. Aí você bota mais 3 elétrons. Beleza? Pronto, essa é a reação de oxidação. Vamos fazer a de redução. A de redução já está dizendo, o NOx tem que diminuir. Então, se você se atrapalhar e escrever assim, não vai diminuir, né? Ó, de 0 para 2 está aumentando, não é assim. E é como? É o contrário. Ó, aqui tem que ser mais 3 e aqui tem que ser A. De 3 para 0 dá 3 números de diferença. Aí o elétron, que é uma dúvida que muita gente tem, você escreve ao lado de quem é mais negativo. Elétron negativo? Eita, falei errado. Eletronegativo, você escreve ao lado de quem é mais positivo. Cargas opostas se atraem. Então, quem é mais positivo? É mais 3 ou 0? Mais 3, você escreve aqui. Ó, e quem é mais positivo? É o 0 aqui ou é o mais 3? É o mais 3. Certo? Então, você escreve ao lado de quem é mais positivo. Se você não quiser entender assim, entenda assim. Oxidação é perder elétron. Tudo que sai do átomo, tudo que sai do processo, a gente escreve depois da seta. E tudo que entra no processo, a gente escreve antes da seta. Tá bom? Então, minha gente, como é que fica a equação global? Ó, você pega essa reação e soma com essa daqui. Vamos lá. Vou pegar, fazer aqui em cima. Ó. A mais 3 elétrons virou A. Pega de baixo. B0 setinha. B mais 3 elétrons. Aí você passa a régua aqui, simplifica os elétrons, começa pelo elétron, tá? Ó, quando estiverem iguais, simplifica, simplifica. Sobrou o quê? Sobrou o A mais 3 mais B0 setinha. A0 mais B mais 3. Pronto, você tem que ver os dois processos de uma vez só. O B tem que oxidar e o A tem que reduzir. Por isso que se chama de equação global. Pronto. Essa equação global daqui que eu fiz é essa que ele está dizendo aqui. Ó, não. Aqui tem um 2 na frente. Ó. Na minha não tinha 2, não. Quer dizer, na verdade, peraí, eu que errei. Peraí, tá errado. Eu que botei 3, ó, é 2. Não, eu que errei aqui. Deixa eu consertar.
Aqui é 2. Então vai ter o número 2 ali mesmo. Aqui é 2 e aqui é 2, ó. Pronto, agora tá certo. Então minha equação global vai precisar simplificar os elétrons. Espera aí, deixa eu consertar aqui. Ó. Aqui é 3. Aqui é 2. Pronto. É assim. E aqui fica 3 elétrons. Pronto. Aí, para deixar os elétrons iguais, você precisa multiplicar a de cima por 3 e a de baixo por 2. Pronto. E multiplicando vai ficar assim, ó. 3, aqui vira 6 e aqui vira 3. E a de baixo? 2, 2 e 6. Pronto. Aí simplifica os elétrons. Simplifica aqui. E baixa todo mundo que sobrou. Aqui tem um 3. Aí aqui tem um 2. Aqui tem um 3. E aqui tem um 2. Tem que ser 3A mais 3. Tem isso? 3A. Espera aí. Deixa eu consertar aqui. 3A mais 2, né? Não é mais 3. É mais 2. Ó, 3A mais 2. Ó, 3A mais 2. 2B0. 2B0. Ó, 2B0. Mas, prof, ficou fora da ordem. Não, essa ordem não altera. A ordem das parcelas não alteram a soma. Tá certo? Não alteram a soma. E esse negocinho aqui é importante saber? Isso aqui é importante. Tá? O NOx 0 é o metal sólido. Onde tem a carga, está em meio aquoso. Certo? Isso aqui é importante olhar também. Olha o restinho da reação. Do outro lado, 2B mais 3, 3A. Ó, 2B mais 3, 3A. É isso mesmo. Isso aqui está certo também. Pronto, 0,8. Tá certo. O 16. O eletrodo B, esse daqui, sofre corrosão. Certo. Tá certo. Ó, ele fica gasto com o passar do tempo. É o que ele chama de corrosão. Pronto, tá tudo certo. Então, a soma é isso aqui tudinho. Vamos lá. Aqui dá 3, mais 4, 7, mais 8, 15, mais 16, 31. É a soma. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Agora, vamos fazer outra questão de pilha também. Agora, quando tem um eletrodo. Ó, vê só. Observe as seguintes semi-reações. Tá, tô observando. Determine para a pilha formada o polo negativo, a equação global da pilha e sua DDP, força eletromotriz. Vê só. Tá, nesse desenho daqui, ele mostrou para mim de onde é que saiu o elétron. Mas ele sempre vai fazer isso? Não. Às vezes ele vai fazer assim, te dá o potencial. Preste atenção. Se esse potencial for de redução, certo? O maior reduz. Se o potencial for de oxidação, o maior oxida. Cuidado com isso. Agora, é mais comum vir redução. É o mais comum, é vir redução. Tá certo? Mas pode ser que você encontre um dia uma reação que venha oxidação. Aí você vai fazer assim, o maior oxida. Simples assim. Tá certo? Vamos lá. E esse potencial aqui é de quê? De redução de oxidação. Ó, se o elétron está antes da seta, é uma redução. Então, quem tiver maior número aqui, vai reduzir. Como o sinal é negativo, quem tiver mais perto do zero é o maior. Então, esse aqui reduz. E esse aqui oxida. Tudo bem? Pronto. Então, quem é o polo negativo? Ó, lembra? Negativo, ânodo, oxidação. Quem está oxidando, que é o zinco, é o polo negativo. Então, o polo negativo é o Zn. Zn. Tudo bem? Pronto. Aí, veja só. Já que é o Zn que vai oxidar, então a reação não vai ser essa daqui. Vai ser o oposto que ele vai oxidar. Então, você vai colocar assim, ó. Zn. Você vai inverter. Zn0 vira Zn 2 mais 2 elétrons. E esse número daqui também você vai mudar. Vai ser o novo potencial, que é o potencial de oxidação. Então, o potencial de oxidação
certo? Vai ser mais 0,76 volts. Tudo bem? Pronto, ele quer a equação global. Então, você vai pegar essa reação e vai somar com essa. Vou colocar essa daqui aqui embaixo, tá? Fe mais 2 mais 2 elétrons se transformou em Fe. E o potencial é menos 0,44 volts. Passa a régua aqui e simplifica os elétrons, certo? Simplifica, simplifica. Pronto. O que foi que sobrou? Zn 0 mais ferro 2 mais setinha Zn 2 mais ferro. Pronto, essa é a equação global. E a DDP, o que é isso? É a diferença de potencial. A DDP é o que a matemática manda você fazer aqui, ó. O que a matemática manda você fazer? Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior. Ó, a DDP ou força eletromotriz vai ser igual. Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior. O maior é 0,76. Então vai dar um número positivo e você subtrai 0,76 menos 0,44. 6 menos 4 dá 2, 7 menos 4 dá 3. 0,32 volts. Observação: toda pilha tem que dar uma DDP positiva, nunca dá negativo. Tá certo? Ah, o jeito que eu usei aqui é o jeito que a gente usa na química, mas se você quiser usar o jeito da física para achar a DDP, dá a mesma resposta. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer mais questões aqui. Ó, se tá ficando interessante isso aqui, deixa o seu like aí. Se inscreve aqui no nosso canal, que isso ajuda bastante. Tá bom? Vê só. Efetue os seguintes balanceamentos com óxido redução. Eita, o que é isso? Como é que faz isso? É assim. Antes de você sair fazendo NOx, tal, enfim. Aqui tá bem direto, né? Faço o balanceamento com oxidação e redução. Com óxido e redução. Só que tem um detalhe. Balancear é você ajustar os coeficientes, né, de um lado para o outro. Ter as mesmas quantidades. Só que quando você aplicar o método da tentativa e ele não funcionar, aí isso aqui é uma carta na manga. Então, pelo método da tentativa não deu certo, você vai por óxido e redução que vai dar certo. Aí você vai ter que achar o NOx todo mundo. E é um trabalhinho um pouquinho trabalhoso, mas dá certo no final. Vamos lá. Vou começar por aqui. O NOx do O é menos 2. O NOx do S, eu não sei. 2 vezes 2, 4. O sinal você repete. Para isso aqui zerar, o S tem que ser mais 4. Pronto. Certo? O O é menos 2. Certo? 3 vezes 2 é menos 6. Beleza? Para isso aqui zerar, tem que ser mais 6. Só que eu tenho 2. 6 dividido por 2 dá 3. Pronto, o cromo é mais 3. O H é mais 1. Da regra, né? O O é menos 2. E o K é mais 1. O O é menos 2. K é mais 1, grupo 1 da tabela periódica. Tá sozinho esse S aqui, ó. Substância simples, 0. O O é menos 2. O H é mais 1. O O é menos 2. O cromo eu não sei. O K é mais 1. 2 vezes mais 1 dá mais 2. 2 vezes 7, 14. Para isso aqui zerar, tem que ser 12. Né? Só que temos 2 cromos. Quanto é que vale um cromo só? 6. 12 dividido por 2 dá 6. Pronto. Quem foi que mudou de inox? Vamos lá. O cromo, ó, mais 6 virou mais 3. Virou mais 3. Quem é o outro? O outro foi o enxofre, ó, de 0, tá vendo? Foi para mais 4 aqui. Pronto, vamos lá. O que você vai fazer agora? Você vai fazer assim. De mais 6 para 3 não está diminuindo, então é uma redução. Certo? Aí você vai olhar a variação do NOx. De mais 6, certo? Para mais 3, não dá 3 a diferença.
dá 3. Aí você vai multiplicar esse 3 por esse númerozinho aqui, ó, que aparece aqui, ó, por 2. Aí você vai encontrar o número 6. Certo? Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa com o enxofre, ó. O enxofre aumentou, é uma oxidação. Certo? De 0 para 4, dá 4 unidades. Aí você multiplica por quanto? Por 1. É o número que tem aqui e o número que tem aqui, ó. Tá vendo? Vai dar 4. Pronto. Esse número que você acabou de achar aqui, e aqui também, são os números que vão te ajudar a fazer esse balanceamento aqui. Tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu pensei em fazer do outro jeito para você ver que vai travar. Mas eu vou logo lhe dizendo, depois você tentar fazer com o método da tentativa só, vai dar uma travada. Tá? Aí o que você vai fazer agora? Ó, presta atenção. Esse número 6 que você acabou de achar, você vai colocar na frente de alguém. Quem é que você vai colocar? É no cromo? Não. É no enxofre. Tá vendo aí? Que é o cara que está mudando também o NOx. Então esse número que eu acabei de achar aqui não é do cromo. Eu vou colocar no enxofre. Mas eu vou colocar no lado de lá, no lado direito ou no lado esquerdo. Você vai fazer assim. O enxofre aparece quantas vezes? No lado esquerdo ou no lado direito? Aparece mais vezes, na verdade. Ele aparece só uma vez aqui, só uma vez aqui. Então você bota no lado esquerdo. Mas se ele aparecesse mais no outro lado, você vai colocar no outro lado. Tá certo? Então esse 6 eu vou colocá-lo aqui. Beleza? E esse 4, tá? Eu vou colocar ele no cromo. Mas em que cromo? Nesse cromo ou nesse cromo? Aí você faz a mesma coisa. Onde é que aparece mais cromo? É no lado esquerdo ou no lado direito? Apareceu a mesma quantidade, ó. 2 aqui e 2 aqui. Então você dá prioridade para o lado esquerdo. Então esse 4 eu vou colocar ele aqui. Pronto. Agora você vai balancear com o método da tentativa. Certo? O O é o último, o H é o penúltimo e assim vai. Vou começar pelo potássio. 4 vezes 2, 8. Tá vendo? Então, vou colocar o número 8 aqui. Certo? E o crômio? 4 vezes 2 dá 8. Vou colocar um 4 aqui. 4 vezes 2, 8. Balanceei. Quem mais? Agora eu vou para o enxofre. 6 enxofre. Vou colocar um 6 aqui, ó. 6 enxofre. Certo? E agora vamos para o H. Aqui eu tenho 8H. Aqui eu tenho 2. Coloco 4. 4 vezes 2, 8. E agora é o O. Ó, 4 vezes 7, 28. Aqui tem 28. 4 vezes 1, 4. 4 mais 28 dá 32. Vamos lá para o outro lado. 8, que deu 8. 4 vezes 3 dá 12. 2 vezes 6 dá 12. 12 mais 12, 24, mais 8, 32. A reação está balanceada. Tá vendo aí? Se você quiser simplificar para usar números menores, porque está dando todos os números pares, ó, 4, 4, 6, 8, 4 e 6. Você pode fazer isso também. Vai dar a mesma resposta. Tá bom? Então a reação está balanceada. Beleza? Então você acha o NOx, olha a variação do NOx. E quando você achar, a variação não pertence àquele, pertence ao outro. É treinando que você pega isso aqui. É treinando. É meio chatinho, mas não é difícil não. Dá um trabalhinho, mas é assim mesmo. Vamos lá. Agora vamos para hidrólise. Hidrólise. O que é hidrólise? Hidrólise salina é você saber o caráter ácido básico ou neutro de um sal. Certo? Mas o nome já está dizendo, hidrólise é a quebra através da água. Ou seja, você vai fazer uma reação química com água, só isso. Vamos lá fazer. O sal que em solução aquosa, ó, tem um sal, mistura homogênea, solução aquosa. Aquosa tem água.
não produz efeito sobre o papel de tornassol. Como assim? Ó, o papel do tornassol é um indicador de ácido e base. É um indicador, certo? No meio ácido ele é vermelho, no meio básico ele fica azul. Então ele quer saber que não produz efeito, ou seja, nem vai ficar azul, nem vai ficar vermelho. Então tem que ser neutro. Concorda comigo? Tem que ser uma coisa que tenha caráter neutro. Então vamos fazer a reação de um por um para ver o que, é que vai dar neutro. Vamos lá. O que, é que você faz? Vamos fazer letra A. Letra A. Você vai pegar o sulfato de cobre, certo? E vai reagir com água. Pronto. Você vai dissociar isso aqui. Como é que fica isso aqui dissociado? Se você achar que fica assim, ó, cobre mais SO4 menos, não é assim. O sulfato é menos 2. Se não tem o 2 aqui embaixo, é porque o cobre também é mais 2. Então aqui é 2. Tá bom? E a água? H mais OH menos. Pega o positivo, junta com o negativo. Aí vai dar uma base. Aí você vai fazer assim. Vai dar uma base forte ou fraca? Base forte é quando o metal é do grupo 2. Bela Margarida casou com o senhor Barão. Exceto magnésio e berílio. Tá bem? Bom, então já que vai dar uma base fraca, aí você junta. Quando você juntar vai ficar assim, ó. CuOH2. É uma base fraca. Certo? Aí quando forma a base fraca, aí a gente diz assim, ocorreu hidrólise, formou hidrólise. Hidrólise é você formar um ácido ou uma base fraca. Formou hidrólise. E juntando o sulfato com o H, vai dar H2SO4. E H2SO4 é um ácido forte ou fraco? É só você subtrair, ó. 4 menos 2 vai dar 2. 2 ou maior que 2 é forte. Se é forte, não junta. Vai ficar separado. Vai ficar assim. Tá vendo? Se liberou o íon H+, então esse cara aqui tem caráter ácido. Se colocar no tornassol vai ficar vermelho. Não é aqui a nossa resposta. Vamos fazer a letra B. Na2CO3. Na2CO3. Junta com água. Aí dissocia Na+, CO3 menos 2, H+, OH-. Quem é positivo junta com quem é negativo. Vai dar NaOH. NaOH é uma base forte. Se é forte, deixa separado. Na é do grupo 1 da tabela periódica. Vai dar forte. E esse com esse? Vai dar H2CO3. Ó. H2CO3. H2CO3 é um ácido fraco. Certo? Então você coloca aqui, ó, H2CO3. Espera aí que eu juntei, não foi? Espera aí. Se é forte, deixa separado. Pronto, agora dá certo. Tá vendo aí? Se é fraco, você junta. Se é forte, deixa separado. Ó, liberou H-. Opa, caráter básico. Não é aqui a nossa resposta. Vamos fazer o NaCl. Vamos lá. Letra C. NaCl. Junta com água. Na+, Cl-. H+, OH-. Positivo junta com negativo. Vai dar uma base forte. Se dá uma base forte, você não junta, deixa separado, não ocorre hidrólise. Fica assim. E HCl. HCl, HBr e HI são ácidos fortes. Se é forte, deixa separado. Aí vai ficar H+, Cl-. Pronto. Se liberou OH- e liberou OH+, nem é ácido, nem é básico. E é o quê? Neutro. Pronto. É aqui a nossa resposta. Gabarito letra C. Tá bom? Mas deixa eu fazer só a letra D, só para você saber como é que dissocia. E a letra E. Ó, a letra D dissocia assim. É o acetato de sódio. CH3COONA. Quebra aqui, ó. Tá certo? Aí isso fica mais, isso fica menos.
E a letra E é o NH4Cl, cloreto de amônio. Quebra aqui, ó. Quando tiver o amônio, quebra depois do número 4. Tá bom? Vamos lá. Então, gabarito letra C, sem sombra de dúvida. Beleza? Vamos lá. E agora? Agora vamos para deslocamento do equilíbrio químico, um clássico dos vestibulares. Quando alguém pensar assim, equilíbrio químico, alguém vai pensar em Le Chatelier. Tá certo? Quem foi Le Chatelier? Foi o cientista que estudou para onde é que vai a reação química, o deslocamento da reação química, quando você desequilibrar ela. Ela está equilibrada porque a velocidade de formar o lado de lá é igual à velocidade de formar o lado de cá. Aí, se você mexer na pressão, na temperatura ou na concentração, você vai desequilibrar esse negócio aí. Tá bom? Você vai desequilibrar. Beleza. Mas o que é que vai acontecer? Vai ficar desequilibrado para sempre? Não. A reação dá um jeito para voltar a ficar equilibrada. Tá certo? Então, são 3 regrinhas que você tem que saber. A regrinha da pressão, da temperatura e da concentração. Vamos lá. Primeira dica. Só pode falar em temperatura se tiver isso aqui. A energia. Se não tiver energia, você não fala. Não tem como responder. Tá bem? Aí, veja só. Ó, considerando o equilíbrio e seguindo o princípio de Le Chatelier, coloque E nas alternativas em que o equilíbrio químico é deslocado para a esquerda. E se for para a direita, você bota um D. Certo? Vamos lá. Olha o que está dizendo aqui o primeiro. Diminui-se a temperatura do sistema. Diminuindo a temperatura do sistema, vai para a esquerda ou para a direita? Vamos lá. É assim, presta atenção, viu? A setinha que aponta para a direita indica o que está dizendo aqui. O que está dizendo aqui? ΔH negativo, reação exotérmica. Então, para a direita é exotérmica, endotérmica é para a esquerda. Entendeu como é que é? Aí, veja só. Como é a regra da temperatura? Se você aumentar a temperatura, vai para a reação endotérmica. Essa é a regra. E endotérmica nessa reação é onde? É para a esquerda. Não é para a direita. Para a direita é exotérmica. Então, vamos botar a letra E aqui. Esquerda. Tá vendo aí que é fácil? Aumenta-se a pressão do sistema. E pressão, como é a regra? Aumentou a pressão, vai para o lado que tem menor volume. Só que tem um detalhe. Pressão só mexe com quem é gás. Todo mundo é gás, ó. Então tem que olhar o estado físico, tá certo? Beleza. Aumentou a pressão do sistema, vai para onde? Para o lado que tem menor volume. O que é o volume? É o coeficiente estequiométrico, o número do balanceamento, ó. Pronto. Aumentou a pressão, menor volume. Qual lado tem menor volume? Aqui eu tenho 2 mais 3 dá 5. 5 vezes o volume molar nessas condições aqui. E aqui, ó, 2 mais 2 dá 4. Então, se eu aumentar a pressão, menor volume, direita. Então, aqui o deslocamento vai ser para direita. Adiciona-se dióxido de enxofre. Quem é o dióxido de enxofre? É o SO2, esse aqui, ó. Aí você vai usar a minha frase. Se eu coloco aqui, vai para lá. Se eu tiro aqui, fica aqui. Ó, adicionar e colocar. Se eu coloco aqui, vai para o lado oposto. Esquerda. Retira-se gás oxigênio do sistema. Cadê o gás oxigênio? Olha aqui, ó. Se eu tiro aqui, fica aqui. Tirar e diminuir a concentração. Se eu tiro aqui, fica aqui. Aqui é o quê? Esquerda. Adiciona-se um gás inerte ao sistema, sem alterar o volume do sistema. Ó, se você colocar um gás inerte, ele não vai reagir com ninguém. Ele é inerte, já está dizendo. É um gás que não vai reagir. Então, o que é que vai acontecer com o equilíbrio? Não vai para canto nenhum. Então, a resposta aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Não ocorre deslocamento
Não ocorre deslocamento. Certo? Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link dos assuntos que você está vendo aqui, caso você precisa dar um reforço, uma reforçada. Tá bom? Vou colocar. Vamos lá, vamos para mais uma. Le Chatelier. O equilíbrio gasoso é representado pela equação. Beleza. Tem ΔH, pode perguntar pela temperatura. É deslocado no sentido de formação do NO, ou seja, vai para a direita. Então ele quer que você marque o que é que vai fazer esse negócio para a direita. Vamos lá. Letra A. Tá balanceado? Tá. Ó, a pressão for abaixada. Pressão só mexe com quem é gás. Mas ele já me falou aqui, ó, o equilíbrio gasoso, tá vendo? Todo mundo é gás. A pressão for abaixada, ó, se você diminuir a pressão, vai para o lado que tem maior volume. Qual é o lado que tem maior volume? Aqui tem 2 e aqui tem 3, ó. Não, aqui tem 2 também. Ó, 1 mais 1 dá 2. Então, se você aumentar ou diminuir a pressão, não vai para canto nenhum. Porque os volumes são os mesmos. Então, não é aqui nossa resposta. N2 for retirado. Se eu tiro aqui, fica aqui. Então, vai para a esquerda. Ele quer que vá para a direita. Tá errado. Pronto. A temperatura for aumentada. O aumento da temperatura vai para a reação endotérmica. É a regra. E onde é a reação endotérmica? A setinha que aponta para a direita está me dizendo isso aqui. Que para a direita é endotérmica. Então, é aqui a nossa resposta. A temperatura for aumentada, vai para a direita. Exatamente. Vamos olhar a outra. For adicionado um catalisador. Se você colocar um catalisador, certo? Não vai nem para lá. Quer dizer, o catalisador vai aumentar a velocidade para lá e a velocidade para cá. Vai aumentar as duas velocidades. Então, não vai ter deslocamento do equilíbrio. O volume do recipiente for diminuído. Ó, se ele falar que o volume, se ele falar do volume, é o contrário da pressão. Volume e pressão são inversamente proporcionais. Se ele está dizendo assim, o volume do recipiente for diminuído. Ó, se o volume diminui, a pressão aumenta. Certo? Se a pressão aumentar ou diminuir, como a gente viu, não vai para canto nenhum. Então, gabarito, letra C. Beleza? E aí, deu para revisar esses detalhes da química? Não é tão complexo. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você consiga uma notinha legal lá no vestibular e que você possa lembrar das regras e das dicas que eu deixei aqui para você. Tá bom? Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, manda essa revisão para os seus amigos porque valeu muito a pena, tá bom? Mas, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e segue a gente no nosso Instagram. Obrigado pela atenção dispensada.